Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon no Brasil. Francisco falando com vocês do Canon College, junto com Yara Cardoso e Ricardo Martins. Tudo bem com vocês? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Como é que foi o trânsito para vir até aqui? São Paulo, né? Você sai de um lugar e vem pra cá, é assim mesmo. Legal. Para quem conhece o nosso podcast, sabe que a gente sempre começa com audiodescrição. Para quem não pode nos ouvir, seja pela uma questão física ou porque só está ouvindo a gente pelo Spotify, YouTube, a gente conta um pouquinho de como é nós, como somos nós e como é o ambiente, tá bom? Aqui o ambiente do Canoncast basicamente é uma sala de estar, tá bom? Nós temos duas mesinhas de centro, onde tem caneca, onde tem água, onde tem livros de fotografia e tem objetos para a gente decorar o local, tá bom? Do lado dos convidados tem um sofá baleia branco, bem grande, tá? Atrás deles tem uma estante, que é entre cinza e verde, tá bom? Também tem objetos e livros de fotografia ali. Do meu lado aqui, eu estou numa poltrona cinza, do lado tem uma plantinha, e atrás também tem uma estante igualzinha deles, que é cinza e verde também. Aqui ao fundo, nós temos um painel cinza, rajado com branco, e temos uma TV com o logo da Canon, tá? A TV com fundo branco e o logo da Canon em vermelho. O Francisco, que está falando com vocês, hoje está com a camiseta da Canon, uma polozinha, uma calça meio verde, um tênis preto. Eu sou alto, sou grande, tenho uma barba também bem grande, sou branco e tenho várias tatuagens aqui nos braços, tá? Tem coruja nos braços e umas manchas coloridas no outro braço, tá? E você, Yara, como você é? Começar a agradecer aí a Canon pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Eu sou uma mulher branca, cabelo loiro, um pouco enrolado, dei uma arrumada aqui para hoje. Estou toda de preto, a cor do audiovisual. E, bom, acho que não tem sandália, né? Tem um copo de água do meu lado e muito legal essa questão da acessibilidade, né? Acho que é sempre bacana. Legal. E você, Ricardo? Bom, obrigado, Keno, pelo convite de vir aqui falar um pouquinho. Eu sou branco, bem queimado de sol, eu moro na praia. Tô com uma calça verde, uma camisa social preta, e eu acho que é isso, né? É isso aí. Fala pra mim, Yara, como é que você começou no mundo do audiovisual? Então, o mundo do audiovisual, ele começou por uma paixão. Eu, quando comecei jornalismo, né, eu fui para fazer telejornalismo, alguns cursos, e me apaixonei pela ideia de você associar um texto a uma imagem. Eu Uhum. achei aquilo fantástico, porque parece que você consegue inspirar as pessoas, tocar o coração de uma forma diferente. Então, foi esse o grande motivo assim que me trouxe para o audiovisual, foi, na verdade, essa paixão de associar um texto a uma imagem, né? E aí foi crescendo, eu venho do jornalismo, fui para o cinema, e aí aquela qualidade do cinema, né, gravar com câmeras muito boas, tudo isso foi me atraindo, e aí tentar sempre fazer um conteúdo que tenha um lado, né, importante de credibilidade, de salvar a natureza, né, de coisas que eu acredito, mas também que tem o poder do audiovisual, né, Uhum. porque realmente o visual, tanto a trilha, que a gente às vezes subestima um pouco a importância, né, quanto a imagem, elas têm realmente eles chegam a lugares que muitas vezes você não conseguiria chegar se não fosse o audiovisual. Legal. Eh, mas isso é desde criança você tinha essa vontade de contar histórias com imagens, ou isso veio mais quando você escolheu a faculdade? Eu acho que quando eu era criança eu queria trabalhar com texto. Eu queria, Uhum. na verdade, não era nem texto, eu queria influenciar pessoas, falar de coisas que eu acreditava, eu achava muito bonito quando eu lia alguma coisa, aquilo me influenciava. Então, às vezes, não precisa ser muita gente, mas se você inspira uma pessoa, eu acho que isso é incrível, né? Então, isso que a minha vontade era fazer algo que pudesse transformar algum coração para alguma ideia, né? E aí, no começo, eu pensava em ser escritora, algumas escritoras falaram que eu seria escritora, eu ficava feliz e tal, mas aí, quando eu conheci esse mundo do audiovisual, eu acabei indo direto para ele, né? E comecei de uma forma curiosa, porque o cinema em si, eu estava começando com um projeto, né, que era um documentário, e eu queria fazer um lançamento, né? Então era um documentário que eu queria fazer um lançamento num lugar legal. E aí apareceu a ideia de fazer uma sala de cinema, né, do Cinemark,
E eu falei, nossa, interessante, né? Então começou com a ideia de fazer um evento. E aí Uhum. foi dando tão certo que virou uma distribuição e foi o primeiro documentário brasileiro a ser distribuído comercialmente no Cinemark. Que legal. Então foi uma história assim a gente fala, né? A gente estava até conversando, eu e o Ricardo, que é um conjunto, né? Você tem aquela questão da dedicação, do trabalho, mas depois tem uma parte que é o destino também, né? Parece que as duas coisas se somam. Você tem que estar preparado, mas depois você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Legal. E você, Ricardo, como é que você começou no mundo da fotografia? A fotografia de natureza, para mim, que é a minha grande inspiração, começou muito, muito cedo, né? Meu pai é do Pantanal, então eu costumo dizer que o Pantanal me fez ser apaixonado pela natureza e a Mata Atlântica me ensinou a fotografar um pouco mais tarde. Então, desde criança, passei a infância ali vendo o jacaré passando no rio, aquilo, né, me tocava demais. E na Mata Atlântica, aos 10 anos, eu fiz a minha primeira fotografia de natureza, que foi de uma cobra-cipó. Eu fui, na verdade, fotografar uns lagartos ali. Quando eu cheguei, eles saíram correndo, e aí essa cobra ficou, e eu fotografei, e eu lembro perfeitamente quando eu apertei aquele botão, assim, eu senti uma felicidade absurda, ali eu virei fotógrafo de natureza. Então, começa muito cedo na minha vida, né, essa paixão pela mata, de andar, de observar as luzes, e aí eu chegava, eu contava para as pessoas a experiência, aí através da fotografia eu conseguia mostrar o que eu via, né, a maneira que eu enxergo o mundo, eu mostro através da fotografia. Então isso para mim foi, assim, encantador, foi mágico, né. Sim. E aí começa toda a minha carreira em cima disso, e eu foquei muito na parte editorial, né, de Uhum. produção de livros Sim. mesmo. Então acabei abrindo a editora e fui seguindo nisso, e hoje eu vivo, né, da fotografia de natureza, o que é um sonho para mim, assim. Então eu vivo de um sonho, e aí é o que ela estava falando, né, de você poder retribuir um pouco isso para o mundo, né. Uhum. As pessoas que estão com você, as pessoas que têm também um sonho de viver de alguma coisa e falar: "Ah, eu estou vivendo meu sonho, cara, é possível, vai atrás que dá". A Yara vive do sonho dela também, Sim. então é isso. Então é mágico, assim, a gente vive num mundo mágico, né. Sem Legal. dúvida, sem dúvida. Você cresceu então no Pantanal? Eu cresci em São José dos Campos, Uhum. mas meu pai é do Pantanal, então a Sim. gente passava todas as férias lá. Ah, que legal. Seu Então, pai trabalhava com o quê? meu pai é advogado. Meu pai é advogado, meu irmão é advogado, minha irmã é advogada. Todo mundo advogado e você foi Eu para o saí outro lado. correndo. Eu fui para o outro lado. Mas a gente passava as férias no Pantanal, né. Uhum. Então eu era muito pequeno, né, na época, e me lembro perfeitamente disso, a gente sentado na beira do rio Piema ali, pescando, vendo Sim. jacaré, meu pai já me dando faquinha já, com Uhum. 3, 4 anos de idade, me dava uma faca já, me presenteava com isso. E então esse mundo para mim era encantador, cara. E aí Uhum. com a fotografia de natureza me trouxe realmente viver disso para o resto da vida. Então, foi Muito foi legal, mágico, foi mágico. que legal. E você, Yara, qual o contato da natureza? O do Ricardo tá ali na na no na criação dos pais, sempre levando ele para o Pantanal e tudo mais, então você tem uma vivência de natureza que influencia a sua vida. E você? Eu acho que tem vários fatores. Um deles é esse contato com a natureza, né. Quando eu era criança, eu ia para Campos do Jordão. Eu também Uhum. vivi boa parte da minha vida em São José dos Campos, nós 2 vivemos, né. E eu ia muito para Campos do Jordão, subia morro, pulava, passava por rios, Uhum. aí tinha cobra, mas tinha todo aquele encanto, né, aquela magia de você estar em contato com a natureza. E eu acho que conforme a gente vai se distanciando disso, a gente tende a ficar menos feliz. Uhum. Então eu acho que essa conexão com a natureza sempre foi muito forte, mas eu também tenho uma conexão muito grande com a ciência. Então a minha trajetória ela vem da ciência, meus pais são cientistas, né, Legal. e aí eu fiz jornalismo científico quando acabei jornalismo, depois eu fui para o cinema, e mais recentemente eu fui para o MIT, que foi uma experiência muito legal, porque dentro do MIT vive ali ciência, né, mas ao mesmo tempo eles têm cursos da área de humanas, como documentários, narrativa de ficção científica, e são cursos incríveis, assim. Então eu acho que eu alio essa paixão pela natureza, a paixão pelo audiovisual, e por textos também, né, de você poder fazer algo que inspire, com a questão da ciência. Então eu acho que a ciência ela muitas vezes é um milagre, ela é uma conexão Uhum. nossa, né. Você começa a entender o mundo que te cerca. E eu acho que isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem noção do contexto que a gente está, né. E aí a ciência te dá ela abre seus olhos, ela fala: "Olha, isso aqui está conectado com isso".
E aí você fala, uau! Então é isso que eu sempre quis trazer, assim, para essas produções, né? Eu lembro das conversas com os meus pais, eles falavam sobre o universo, né? E às vezes eu vinha da escola, com um problema da escola, um problema bobo, né, daquela idade, né, na escola, e aí ele contava sobre o universo, né? E eu ficava, nossa, é tudo tão maior, é tudo tão incrível. E isso me dava uma calma, sabe? Uma felicidade. E eu mostrava também uma perspectiva, que eu acho que é isso, às vezes a gente tem que ter uma perspectiva desse todo. A Sim. gente faz parte desse todo, né? Uhum. Pô, que legal. E como vocês se conheceram? Porque vocês cresceram na mesma cidade. A gente não se conhecia, bem recente, É bem bem assim. recente. A E gen São José, para quem não conhece, é uma cidade próxima de São Paulo, né? E ela é relativamente grande, né? Uhum. Ela não é uma cidade pequena, né? Ela é uma cidade relativamente grande. Tem até, esqueci o nome agora da faculdade que tem lá em São José. Univap, Isso, tem lá o negócio também de aviões e tudo mais. É tudo ali em Embraer. tudo ali em São José. Então é uma cidade relativamente grande. Vocês não se conheceram lá. Então, vai, você. É uma cidade que não é tão pequena, a gente não se conhecia, né, e são 2 trabalhos, assim, ali, diferentes, né, a gente não tinha esse contato. E aí, a gente foi convidado para participar de um podcast na cidade, né, na televisão da cidade lá, chamaram a Yara e me chamaram, porque a gente tinha essa relação, né, com ela, com a parte do audiovisual, com a fotografia e a natureza, e aí convidaram a gente. Então a gente se conheceu, na verdade, ao vivo nesse podcast. Sentado Então, na mesa. podcast é o nosso negócio. Era um negócio. A gente sentado na mesa e aí começa a entrevista, ali, a gente começou a conversar, tal, tal. Aí eu lembro que a Yara falava umas coisas, eu falava: "É isso aí, é legal isso daí, né". Ela: "É". Aí eu falava umas coisas, ela vinha: "É legal isso daí". Aí rolou uma sinergia ali muito legal, e aí acaba o podcast, a gente começa a conversar, e ela estava com esse projeto, que era o Caça Tempestades, né, e aí ela fala: "Pô, eu estava querendo um fotógrafo de natureza, de repente, e aí, o que que você acha?". Aí começamos a conversar. Então a gente se conheceu ao vivo em um podcast. Aí que eu fui saber de toda a história dela, também sabendo a minha história, aí a gente falou: "Pô, que legal, cara, em São José, né, ali". Sim. Então foi assim. Já É no uma loucura. E podcast. assim, ele treinou um tempo na academia que o meu irmão tem em São José dos Aham. Campos. E aí falaram pra mim: "Nossa, você tem que conhecer, porque é um fotógrafo de natureza, é um Sim. trabalho parecido com o teu, mas de fotografia". E aí, assim, nunca a gente se conheceu. Então acho que a gente deve ter Ubatuba também, eu vou muito pra Praia Grande, que é onde ele tá morando atualmente, mas assim, nunca o Você caminho não se encontrava, né. E aí a gente foi se conhecer ao vivo e foi muito legal, porque realmente teve essa sinergia, essa visão, assim, que eu acho que é do otimismo, sabe. uhum, Eu acho que a gente tá passando por momentos difíceis da humanidade, né? Estamos falando de mudanças climáticas, de um futuro da humanidade que a gente não sabe qual vai ser, mas eu acho que a gente tem que ter otimismo, né? Porque se a gente acha que não há mais nada a ser feito, você não vai levantar do sofá para tentar tomar uma atitude. uhum, E eu acho que a beleza, assim, a veia dele e a minha veia, de a gente mostrar como tudo isso pode ser encantador, né? uhum. Então eu tenho essa questão da ciência também, de trazer esse encantamento da ciência, mas eu acho que é isso, a gente tem que se conectar para a gente querer preservar. Eu acho que no fundo a gente tem que amar o que a gente está, a natureza, o local que a gente está inserido, para querer cuidar dele. Legal. E de onde veio a ideia do documentário? Então, Caça-Tempestades, ele surgiu porque, né, os meus pais estudam tempestades, é o Osmar Pinto Júnior e Yara Pinto, são cientistas do INPE lá em São José dos Campos, né? Então a gente já tinha a ideia de fazer um projeto sobre tempestades. A gente fez uma produção com o Fantástico no passado, há mais de 10 anos atrás, Uhum. chamada País dos Raios, que foi apresentada pelo Ernesto Palha. Então foi um reencontro nosso, né? O que foi muito bacana. Eu, meu pai, o Ernesto Palha nessa nova série, com a minha mãe também. Então, família, né? O que acho que é muito legal também, você trazer a sua família para um projeto audiovisual. E era esse sonho, né? Minha mãe tinha um sonho de caçar tempestades com Fusca, quando ela era mais nova, né? Passou 30 anos, eu transformei um pouco, eu estava com as picapes da RAM ali, então 3.500 picapes grandes, uma coisa maior, mas eu acho que veio desse sonho dela que passou para mim, e de a gente tentar transformar a ciência, né? De mais pessoas poderem gostar de ciência, se encantarem pela ciência. A gente teve recentemente Twisters, né? Que veio para o Brasil, e no primeiro Twister, há 30 anos atrás, né? Que foi até uma coincidência, né? Twisters vir exatamente quando a gente está lançando Caça Tempestades. E há 30 anos atrás, no Twister, no filme original, muitos estudantes de meteorologia se interessaram pela questão de meteorologia, pela questão de tempestades, por conta do filme. Uhum. Então, o cinema ele tem isso, né? Ele impacta diretamente na vida das pessoas. E o País dos Raios foi incrível, porque a gente conseguiu reduzir o número de mortes
e de prejuízos, também de feridos, pelas tempestades e pelos raios no Brasil, que são muitas pessoas que são mortas no Brasil. O Brasil é o país campeão mundial em incidência de raios, né? E a gente conseguiu ter um retorno, assim, né? Então, você fazer um projeto, um trabalho audiovisual que ainda ajuda as pessoas a sobreviverem, né? A reduzir mortes. Então, acho que isso é algo incrível, né? É realmente uma história de impacto que você consegue trazer aí para a tela. Que legal. E como é que começa a ideia, né? Porque Caça-Tempestades, você já tinha feito um outro que tinha a ver com climas e tudo mais, mas assim, como é que começa a construção de ideia para chegar na obra audiovisual completa, né? Como é que começa esse processo? Então, eu acho que ele começa a partir de uma ideia, né, eu muitas vezes tenho, assim, né, a ideia geral de um roteiro, até dormindo, já sonhei com projetos, né, meu último projeto, A Era dos Humanos, era sobre a conexão da natureza com a nossa natureza, né, e eu sonhei com esse projeto com gregos, os 4 elementos. Então, às vezes, você parte de uma coisa maluca, assim, de um lugar que depois você percebe que aquilo faz sentido, né, e eu gosto muito de trabalhar com roteiro, então eu roteirizo tudo, eu faço todo um trabalho como se fosse ficção a partir da realidade. Sim. Então eu vou ali e roteirizo tudo o que vai acontecer, e a galera fala: "Mas Yara, como que você sabia que isso ia acontecer?" Eu não sabia, né, mas você pesquisa muito, você vê muitos documentários para escrever uma página, entendeu? E aí você acaba com um roteiro que vai gerar ali uma ordem do dia, um plano de filmagem, como se fosse ficção, mas da realidade. E aí, é Uhum. claro, a gente depois tem que ter a humildade de ver onde a gente está, o local que a gente está inserido, a tempestade está onde, e entender esse universo. Então, acho que esse universo de você tentar controlar o incontrolável, ele também te coloca numa posição de respeito à natureza, né? Porque eu preciso da tempestade, eu tenho a cena para rodar e tal, mas eu tenho que ver o que está acontecendo ali, o que a natureza vai me trazer, né? Então eu tô ali à mercê da natureza. E as tempestades, elas têm assim um encantamento muito grande, porque elas têm uma força gigantesca que te colocam assim num lugar de respeito à natureza, mas ao mesmo tempo de admiração, de conexão, porque elas são muito bonitas. Então, se você tiver coragem ali de ficar vendo uma tempestade de perto, você vai se apaixonar, eu acho. Pelo menos eu sou apaixonada. Já tinha visto uma tempestade de perto, Ricardo? Eu já, sim, porque eu vivo muito na Amazônia ali, Pantanal, né, mas não buscando a tempestade sendo realmente o meu foco ali, né, eu É, quando, sempre quando vinha a tempestade, na verdade, você é mesmo ficava triste, é, né? Porque, tipo, é. estragou minha sessão de foto hoje, mas... Então foi um mundo um pouco diferente para mim, assim, mas já passei por várias tempestades ali no meio da Amazônia, principalmente, e eu tinha acabado de voltar de uma foi meio que uma loucura, eu fui fazer um projeto com o Yanomami, que é o próximo livro que eu vou lançar, e aí quando eu estava no meio da aldeia, que a gente demorou 5 dias para chegar nessa aldeia, foi um projeto bem grande, assim, quando a gente estava na aldeia, um dia rolou uma tempestade, assim, absurda ali, começou a fechar o tempo, Uhum. e aí eu lembro que eu corri ali pro meio dela, eu estava com o drone, eu subi o drone, só que ela estava meio distante ali, e eu consegui fazer umas fotos, até mandei pra Yara depois quando eu voltei, falou: "Ó, tô esquentando os motores aqui". Então, eu comecei ali já a olhar para a tempestade como se fosse realmente o meu foco ali na fotografia, porque foi o que a Yara me convidou para fazer, né, ela falou assim: "Ó, você não quer vir para você registrar as tempestades?". Então foi muito diferente para mim, a tempestade realmente ser o meu objeto. Ali, eu até brinquei um dia com ela, eu falei assim: "Eu vou encarar como se tivesse uma onça, como se estivesse indo atrás de uma onça para fazer a foto dela, só que vai ser a tempestade". Então eu comecei a entender mais ali das tempestades, como que elas funcionavam, até por segurança, né, porque eu estava no meio da floresta ali atrás delas. Então, eu tinha ali, o doutor Osmar passou um site para mim, me deu um monte de aula ali: "Ó, quando você sai correndo, se acontecer você faz isso aqui". Eu falei: "Eu vou estar numa torre a 42 metros de altura, no meio da floresta". E aí eu comecei realmente a observar ali. E aí teve um dia que para mim foi muito especial, né, que eu estava em cima dessa torre, que ela tem 42 metros de altura, no meio da floresta, e eu conseguia, através desse site, eu tinha raios de 25, 75 e 100 quilômetros para poder 25, 50, 75 e 100 quilômetros para poder acompanhar qualquer distância que ela estava de mim. Então e era ao vivo isso. Isso era a minha segurança, porque se ela viesse em cima, eu tinha que sair dali, né. E eu lembro quando começava a aparecer uma tempestade, eu falava: "Não vem para cima, deixa eu fazer foto de você e tal". E aí essa, ela veio pela lateral e eu como eu estava muito alto no meio da floresta, cara, foi incrível, foi como estar vendo um filme. Uhum. Ela veio pela lateral e ela foi para ali, ali em cima de Manaus e começou uma tempestade de raio durante umas 2 horas, eu com as câmeras todas montadas e comecei a fotografar e ao mesmo tempo,
comecei a presenciar aquele, que é um espetáculo da natureza, né? Sim. Comecei a ver, e aí aí foi legal que eu comecei a ver os tipos de raios, que eu vi eles conversando, né? E aí era raio entre as nuvens, era raio que realmente descia para a terra, eram raios que iam e faziam espirais. Eu comecei a olhar e falei, olha que legal isso, cara. Sim, porque normalmente a tempestade ela não é um objeto, né, que a gente quer fotografar. Normalmente a gente quer um pôr do sol, É, a gente quer o nascer do sol, quer umas cores bonitas assim. A tempestade é meio que contra-intuitivo disso, É. né? Porque ela vai revelar cores mais acinzentadas, ela vai revelar clarões. Então, realmente é uma experiência que até como fotógrafo, até como quem captura imagem, não é o que está acostumado a fazer, né? É uma coisa realmente totalmente diferente. e quando você começa a focar realmente nisso, elas são muito diferentes, assim. Então você vai pegar a tempestade, que tem uma luz que é muito bonita. E tem tempestade que realmente ela traz um cinza que ela fecha demais. E aí eu concentrava muito em nuvem, né? A nuvem mais a cinza mais fechada, e eu conseguia trazer um pouco mais de contraste em cima disso. Sim. E tinha tempestade que chegava, aí uma coisa que Às eu vezes um observei, sol lá o atrás. sol lá atrás, essa do Yanomami tem um sol lá atrás e tem um Uhum. canudo vindo assim, que foi o mesmo canudo que eu observei chegando em Manaus. E essa tá Canudo. linda. Essa tempestade que ele fez tá linda. Essa é uma, assim, histórica. Você tem ali o verde, toda a tempestade vindo com uma super força. E aí o problema é eu querer usar várias vezes, né? Porque aí eu não quero parar de usar toda a tempestade. O editoriará, essa tempestade já entrou. É legal, cara, demais isso. É legal quando você tá eu tinha uma responsabilidade ao mesmo tempo, né. Uhum. E aí foi engraçado, porque geralmente quando eu tô fazendo um trabalho desse, é pra mim, é para o Sim. meu livro. Aham. E aí eu estava fazendo um trabalho que era para o documentário da Yara, né, dela. Eu falava: "Cara, eu tenho uma responsabilidade aqui, mas isso aqui vai dar certo, ixi, será que vai ser Bonitinho. legal?". Então eu tinha algo nesse sentido, né, pra mim, assim, que era algo a mais. E aí eu muito antenado nessa parte também, que como que isso aqui vai entrar, vai chamar as pessoas para o vídeo, né. Então eram fotografias em time lapse que eu estava fazendo ali. E aí eu começava a enfrentar alguns problemas, a torre balançando, e falou: "Ai meu Deus, já tá balançando isso daqui, então tá borrando". Então você vai encontrando meios ali, e aí eu fui aprendendo muito com essa história toda, assim, e é bem legal, cara, eu gostei bastante. Para quem não tem muita referência, uma torre de 43 metros, de 40, 50 metros, basicamente é 8 andares, 7, 8 andares num prédio. Então você imagina, você está numa torre, lá era de madeira, de aço. Era de aço, era uma De estrutura ação. bem legal, Super assim. Então, perigoso, né, É. assim. Então por imagina, isso que ele tem que ter aço que muito preparo. balança, não é, para você ver a força que a tempestade tem, não é uma coisa. eh, Você tem que lidar com medo também É. de você estar fotografando e tem um negócio que não tem controle, que tá vindo para cima de você e você fica: "Eita, eu continuo fotografando, tá bonito, eu desço da torre, Que eu até faço? quando eu É. eu preciso, falar assim, é melhor eu me retirar", É, eu então sou um para-raio ali, gigante, né, cara. Teve até a reunião de abertura, né, que a gente estava fazendo a reunião da equipe e tal, todo mundo falou, o doutor Osmar falando da tempestade, que eu não ficava junto com a equipe, eu ficava deslocado, ficava sozinho atrás buscando essas coisas. E aí ele estava falando da equipe, a gente vai estar assim no carro, se acontecer isso e isso, a gente tem que entrar no carro e tal, dando um monte de som de segurança para quem quer estar junto. Aí eu parei, eu falei assim, e eu que vou estar na torre? Aí todo mundo riu, ele falou, não, peraí, você vai ter que fazer assim, assim, assado. E aí foi bem isso, cara, mas era super, era tão gostoso estar ali, assim, pra mim, no meio da natureza, e essa torre que é no meio da natureza, lá no meio da floresta, os bugios gritando à noite. Então cada tempestade que ia surgir, meia hora antes, os bugios anunciavam pra mim, que ele tem esse comportamento, esse macaco, né, ele sempre Eu andei vocaliza fazendo eles isso a por ele e isso entrou na série, porque eu não e sabia disso. eles Então, apesar de a avisam gente a ter especialista de tempestade. tempestades, Aham. a gente não tinha colocado no roteiro esses macacos bugiam antes da tempestade. E isso entrou na série. aí eu não estava nem Foi sabendo, né. justamente isso que ele fala. Legal, que legal. Nossa, ficou super E é legal. lindo, cara, isso é lindo, né. E aí uma coisa engraçada que estava acontecendo, eh, eu tinha que descer da torre mais ou menos, acho que umas 7, 8 horas, né. A Yara me falou assim: "Ó, você tem que descer por causa disso, disso, não sei o que, autorização, tal, tal, tal". Aí eu estava lá na torre um dia, eu falei: "Ah, cara, dá pra dormir aqui em cima, Ah, né, não dorme. preciso descer, né". Ninguém estava sabendo que eu dormia lá em cima. Eu levei rede e tal, eu falei: "Ah, não, tempestade tá rolando". Aí essa
Tava vindo uma tempestade, mas era umas 7 horas. Eu falei, não vou descer. Aí peguei a minha rede e tal, e dormi na torre. E peguei a tempestade umas 9 horas, que é essa tempestade. E ninguém tava sabendo. Aí no outro dia eu voltei pro hotel, e falei, ó, só pra você saber, se der algum rolo, eu dormi na torre, tá? Isso era nosso segredo a princípio, mas já tá no ar. Como é que tecnicamente e fotograficamente se captura uma tempestade, ainda mais à noite? Cara, era o time-lapse, cada clique era em torno de 1 a 2 segundos, mais ou menos, de exposição, para conseguir fazer a tempestade ali, e vários, né. Então, quando eu via ela se posicionando, eu fazia o enquadramento, aí eu tinha uma preocupação ali estética também, assim, do que vai estar captando aqui embaixo, né, Uhum, para ser bonito isso, então eu dependia onde que ela ia parar, e aí eu fazia o enquadramento, travava isso no tripé, uhum. e deixava minha regulagem mais ou menos ali 2 segundos de fotografia de cada exposição, e Tem uma ideia deixava de clicando. obturador longo para É, conseguir captar até os raios e tudo porque mais. o raio era muito difícil de você captar, então eu deixava, acho que cada sessão dessa deve ter umas 500 fotos, 1000 fotos mais ou menos, Uhum. que aí isso para mim facilita, que eu consigo fotografar o raio, e era o que a Yara precisava para fazer o time lapse, para contar a história da tempestade em movimento ali. E como é que conta essa história em vídeo? Porque a foto você é um frame, então você aponta para lá, tira a foto e acontece, né? O vídeo não, você tem que estar com o vídeo já apontado para um local, para ir construindo as histórias imagéticas de tempestade, né? Os depoimentos, andando até o local, aí é mais comum, né? Mas assim, como é que capturar em vídeo uma tempestade? Eu acho que essa série ela tem a complexidade também, o Ricardo tem algumas cenas que ele tá on camera, né, tá com a gente ali mostrando esse trabalho de capturar a tempestade em tempo real, e que a gente tem que ter sucesso no final, né, porque tem muitas histórias, né, de storm chasers que a gente assiste, e que você acaba frustrado, porque eles estão indo atrás daquele tornado Uhum. no em Oklahoma, ou seja onde for, e eles nunca chegam no tornado, então aquilo eu falava: "Não, eu não quero fazer uma série que a gente não vai chegar a lugar nenhum", né, eu acho que a perseguição faz parte, o erro Sim, faz parte, mas uma hora tem que dar certo, sim. né. Então acho que esse é o desafio também, a gente estava ali, né, na câmera, aparecendo eu, o Ricardo com esse trabalho de fotografar, o Ernesto Palha com a gente, o doutor Osmar, a doutora Yara, e todo mundo ali, na câmera, esperando a tempestade vindo, a gente tendo que registrar a tempestade, ao mesmo tempo mostrando esse nosso ambiente, esse Uhum. diálogo nosso, e que eu já tinha meio que roteirizado antes. Então você vê, olha a loucura, você roteirizar uma coisa que está acontecendo em tempo real, né. E uma coisa muito legal que você falou é isso, porque tempestade, por exemplo, na ficção, a chuva, ela é o dia de chuva, é o dia que você vai subir seu plano B. Ninguém grava na chuva, Sim, né? O dia de chuva é o dia que a gente tem hoje de plano B, né? sim, E a gente tá atrás da chuva, atrás da tempestade. Então, eu acho que é muito louco isso também, né? sim. E eu acho que assim traz uma energia mesmo, sabe? Gravação é uma coisa, por isso que eu digo que tem que amar, porque é puxado, é Uhum. uma loucura, mas se você ama, aquilo tudo se transforma numa felicidade. É claro que tinha dia, até comentei com o Ricardo, que parecia que eu tinha tomado 10 Red Bull, não sei quantos cafés, e eu estava falando a velocidade da luz na câmera, né. Sim. Mas eu acho que isso também traz essa emoção, aquele momento, sabe, único. O Ricardo também estava com uma câmera, de câmera rápida para registrar os raios. Então, enfim, é toda uma a gente traz toda uma estrutura de dados, né, da ciência para mostrar também. Então acho que é toda uma estrutura que você monta, mas que o teu grande objetivo é trazer a natureza. É trazer essa beleza da natureza, esse encantamento, porque elas são fortes, mas quando você se conecta a essa força da natureza, você não tem como não achar belo. Acho Hum, que é isso. que legal. Eh, quando se trata de tempestade, a gente tem na Amazônia em si, a questão de lá chove pra caramba porque tem floresta, ou tem floresta porque chove pra caramba, né. Então, Verdade. lá é um reduto que chove bastante, tem bastante, tempestade, e isso ajuda o ecossistema ali viver do jeito que vive, né. Eh, Sim. quando vocês estão lá, gravando no meio do mato, como é que funciona isso para equipe, locação, equipamento, como é que funciona, né? Porque é uma área úmida já, normalmente é uma área quente, então tá quente, tá úmido e daqui a pouco vai chegar chuva e eu não tô do lado do hotel para entrar no hotel, entendeu? É um ambiente que
não é tão tranquilo fazer. Como é que funciona isso em questões de logística de criar uma produção dentro desse ambiente? Sem dúvida, é bastante complexo. A gente pegou uma primeira diária, a equipe se entrosando com sensação de 50 graus. A gente gravando ali na areia da Ponta Negra. Aí, assim, a gente estava com um cientista que passou mal, que desmaiou. Depois o diretor de fotografia, o Tanaka, também começou a se sentir mal. Então você tem uma primeira diária, assim, que você. Galera, é isso, nós estamos juntos. A gente vai seguir juntos nessa, né? Eu acho que tem esse lado, assim, de você querer fazer isso, da Quantas resiliência. pessoas? A gente estava em 15, no total, talvez umas 20 pessoas, Tá. mas sempre em 15 saindo para rodar. Uhum. E aí a gente tinha também essas pessoas que entravam com a gente, né? Um meteorologista que ficava alguns dias, um cientista de especialista de fulguritos, que é quando o raio cai na areia, ele vitrifica a areia. E aí isso forma um chamado fulgurito. É algo incrível, nunca mostrado aqui no Brasil, e ele é especialista nisso. Então a gente tinha os especialistas que vinham com a gente para algumas diárias e a equipe base fixa, né, que eram 15 pessoas. Então a gente é uma equipe grande, né? A gente estava em 3 carros, então administrar tudo isso, né? Tudo isso fluir bem sem dúvida é complexo. E é o que você comentou. A gente tem a questão da luz, né? A gente começava a montar uma passagem do Palha. Então, eu tenho a ideia, vamos fazer com essa nuvem de tempestade que está incrível. Legal. Rodamos uma passagem, vai pegar a nuvem. Aí, né? A gente faz mais de uma vez, a nuvem some. E aí começa uma chuva. Legal, vamos fazer com a chuva. Equipamento da Canon todo com capa, vamos deixar tudo certinho, redondo, capa para ele, capa para nós. Arrumamos todo o set. Começamos a rodar com chuva. A chuva para. Sim. E aí você não acabou o seu take. E aí vamos pro terceiro, putz, no sol. E aí você fala, meu Deus, como é que eu rodo uma cena no sol, na chuva e com a tempestade de fundo, né? Sim. Então essa é uma complexidade do Plano sequência ambiente. nenhum. E aí você tem que, né, usar todo o seu arcabouço ali para conseguir resolver essa cena, né? Então eu acho que assim, é uma soma de fatores, de você pesquisar muito, saber muito daquilo que você está fazendo, se preparar muito, pensar muito na logística dos locais que você vai estar, mas aí você está também, de certa forma, à mercê do que a natureza te oferece. Então eu acho que isso também te coloca numa perspectiva de humildade, de saber ali que você também, por mais que você esteja tentando controlar tudo, existe algo que é maior do que a gente, né? E eu acho legal quando o Ricardo fala sobre essa questão de conversar, ele falou ali de conversar com a tempestade, né? Que é como ele conversa com os animais, porque eu também faço isso, né? E achava que eu era meio louca, entendeu? Então é legal quando você encontra alguém que é parecido, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem que estar numa constante conexão para estar ali. Eu acho que no fundo tem um lado assim, né? É meio maluco tudo isso, mas eu acho que tem um pouco de destino, tem muito trabalho, tem uma parte que é pragmática, mas tem uma parte que é magia, entendeu? Sim. Essa produção durou quanto tempo? A gente ficou filmando 1 mês na Amazônia. Um E o mês. projeto inteiro? O projeto inteiro muito mais, já faz muito mais tempo. A gente está agora, em geral, os projetos audiovisuais, a gente fica com 2 anos com eles, Uhum. mas às vezes mais tempo, tem todo um período de captação de recursos também, né? Sim. De roteiro, de pesquisa, né? E aí, quando você vai filmar, já é uma etapa mais avançada, e agora a gente está na etapa da pós-produção, que é editar, né? É ver esse material, ele já vai para o ar aí no Fantástico em janeiro, então tá Legal. bem próximo, a gente acabou de chegar das gravações, e aí tem que estar com tudo na cabeça para conseguir editar isso da melhor forma, né? Quantas horas de material foi capturado? Olha, boa pergunta. Eram 2 câmeras, 30 dias, filmando mais ou menos umas 6 horas por dia. Vou deixar a matemática para o meu pai aí. E no final tem que ter quanto tempo? Então, o Fantástico a gente vai exibir 2 episódios, né, no início de janeiro, e o History vão ser 4 episódios maiores, e aí a gente vai exibir em outubro do ano que De vem. quantos minutos? O History são 4 episódios de 26 minutos, e o Fantástico deve ser mais ou menos uns 2 de 10. Então é bastante corte para se fazer, É. porque no final das contas vai pegar ali 1 hora e meia ali de Da 30 nata, horas, né? quase 50 horas de gravação. Exatamente. E eu acho que o grande desafio é você conseguir, né, trazer essa história para as telas de uma forma, né, coerente, que tenha credibilidade, que tenha emoção, que tenha todos os sentimentos que a gente quer trazer, esses altos e baixos que estão na nossa vida, né, e a gente quer imprimir no audiovisual. Legal. Ricardo, como é que é a cabeça do fotógrafo pensando o que é uma fotografia de uma tempestade boa, bonita? Porque, de novo, não é uma coisa que a gente está acostumado. Um animal sendo fotografado, um ser humano, uma comida, uma paisagem, pôr do sol, a gente tem umas noções estéticas de como elas ficariam bonitas para as outras pessoas. Agora, como é que é olhar para uma tempestade e raciocinar a beleza da tempestade?
Composição, assim, eu pensava muito nisso. Como é que eu vou fazer uma composição com o céu, então, e o que está na terra? Então eu pensava muito em composição, só que eu não controlo isso. Se ela aparecesse num lugar que não tinha nada, ia ficar nada. Então eu tenho que contar um pouco com o sol, o que é legal também. Aham. E aí que eu volto à comparação com fotografar um bicho. Uma onça pintada é um bicho maravilhoso, lindo, mas se ela não está num lugar bonito, uma composição legal, eu também não consigo fazer uma foto dela. E a tempestade era a mesma coisa. E eu tinha que contar com a sorte. E aí, quando chegava alguma tempestade que ela era um pouco maior, eu via que tinham raios rolando, eu tinha que escolher o que que eu faço agora. Eu vou para cá ou para lá. E aí eu comecei a trabalhar com 2 câmeras, né, uma câmera com uma lente mais aberta, então eu fazia um ângulo mais aberto, Aham. fazia uma composição para garantir lá a tempestade no geral, e aí com uma outra câmera eu fechava mais, com uma 400mm, então eu fechava realmente, teve até uma situação que eu fechei realmente nas nuvens, para pegar mesmo o raio e poder usar em algum sentido, isso daí. E outras situações eu fechava mais em algum lugar que estava pegando. Então eu garantia dessas 2 maneiras, e eu tinha essa câmera de alta velocidade, então eram 4 câmeras, na verdade, tinha o drone também. Sim. Mas eu estava no pratinho ali, assim, girando os pratinhos. Então eu deixava minha preocupação era colocar as 2 primeiro que eram fixas, fazer o enquadramento ali. A minha prioridade era a câmera mais aberta, né, que eu acho que era as cenas mais legais até, né, que aí você pega muita parte do céu, e aí esses raios que vão de uma nuvem para outra, e a eu pegava aí fechava com a 400mm também, garantia essas 2, disparava regulava as 2 e disparava o time-lapse. Elas estavam ali trabalhando sozinhas. E aí, em algumas situações, eu subia o drone na tempestade, fazia uma filmagem de cima, um pouco mais a visão mais próximo da nuvem ali, e aí controlava um pouco. O drone é um pouco mais difícil, porque se eu jogo ele muito para frente, ele começa a chover, então ficava um pouco nesse limite. E aí eu tinha essa câmera rápida, que é uma câmera de altíssima velocidade, que ela é um pouco mais aberta também, mas ela depende de mim, eu tenho que estar nela disparando. Eu não conseguia deixar ela como fazia com as outras 2. Então eu tinha que olhar o raio, se o raio caísse, eu tivesse ali a sorte de estar apontado, eu apertava o botão e conseguia fazer a foto. Mesmo depois que ele já aconteceu, ela meio que tem uma brincadeira que ela volta um pouco no tempo, né. Então, ele caía, eu conseguia disparar e eu conseguia voltar um pouco no tempo. Então eu trabalhava dessa maneira. Mas principalmente a questão estética de enquadramento. Eu tinha que ter um enquadramento legal e a minha maior preocupação era a luz. Porque se ela fosse muito à noite, na escuridão ali, ou ia ter só silhuetas, né, de árvores, então eu procurava algo nesse sentido para dar uma referência aqui. E só que a gente teve uma felicidade que, mesmo no escuro, as nuvens estavam muito claras, assim, então deu uma luz meio roxeada, aí vinha uma outra nuvem para fora, então é você meio que contar com a sorte ali, assim. Aí é aquela coisa de você pedir licença para entrar no meio da natureza, entrar em conexão ali e deixar acontecer. E aí a coisa vai acontecendo, né. E pensar rápido. Pensar Porque no rápido. final das contas não vai ter Não, uma segunda chance. não, tinha que pensar rápido. Eu lembro que eu começava a armar o tripé ali, armava o tripé, apontava: "Não, acho que vai cair, tá caindo aqui, acho que vai cair pra cá". Aí apontava ali, Sim. e aí dei sorte, estava caindo mesmo ali, e aí apontava outra coisa. Então eu bolei toda uma estratégia de como conseguir fazer isso daí, né, com as 2 câmeras principais, o drone e essa câmera rápida. Eu bolava todo um sisteminha ali, montava e ficava ali esperando. Pô, que Então legal. é conexão, cara, ter conexão. Conexão com o raio. Conexão com o raio, tá certo. Yara, o que que o documentário conta, né? Qual que é a história dele para o pessoal, instigar o pessoal a assistir? Então, ele é realmente uma caçada a tempestades na Uhum. Amazônia, que é uma das principais chaminés de tempestades do mundo, né? E a gente tem, é o local também com mais mortes do Brasil por raios. E aí a gente tem, assim, né, essa questão de trazer também pontos, né, importantes da Amazônia. Isso é uma outra dificuldade, né? Porque a gente queria gravar a tempestade no encontro das águas. Então, assim, não só quer a tempestade, mas quer com o encontro das águas.
e aí quer a tempestade, por exemplo, na Ponta Negra, com aquela ponte, né? Então a gente tem tudo isso que também se torna uma dificuldade, que felizmente a gente conseguiu superar, nós conseguimos, né? O nosso final de Caçadores de Tempestades foi feliz, a gente conseguiu o que a gente queria. E eu acho que a gente, aos poucos, né, ao longo dessa trajetória da caçada, a gente vai trazendo informações científicas muito importantes, né? Uhum. Então, uma coisa muito legal também que você comentou é sobre essa questão da umidade da floresta amazônica, que é tão importante, né? Porque a gente tem aqueles chamados rios voadores, que é Sim. a evapotranspiração da floresta, né? E que traz aqui a chuva pra gente, aqui em São Paulo, no Sudeste, né? Então, o clima, ele tá todo conectado, né? E a gente consegue trazer isso de uma forma, eu acho que única para as telas com essa série. Pô, que legal. Eh, Teve contato com povos indígenas? Sim, sim, foi Teve foi algo incrível também, porque a gente tem que a aqui relação deles com a natureza é diferente da nossa, que vive na cidade, ainda mais cidade grande, né? E também a relação deles com chuva é diferente, né? sem Porque dúvida. altera o ambiente deles de forma diferente de quem vive em uma cidade concreto, né? A gente lida com chuva diferente do mesmo jeito que a gente lida diferente com o cara que mora no deserto, ou o cara que mora no gelo, ou o cara, enfim, o cara mora mais próximo da praia, né? O jeito de lidar com chuva é diferente, né? No documentário tem alguma parte com indígenas e como eles lidam com as chuvas e as tempestades? Sem dúvida, e foi uma grande inspiração, eu acho que para nossa caçada, né? A gente tem a questão da Amazônia, relacionada às tempestades. Nas tempestades na Amazônia, elas têm suas particularidades, elas têm super raios, que são raios muito intensos e diferentes de qualquer outro raio que a gente conhece. A gente também tem na Amazônia o local com mais raios do Brasil, e é nesse local que a gente tem aí uma história assim incrível, né? A gente teve aí com os Waimiri Atuari, que se autodenominam Quinhá, né? Que é um povo assim incrível, a força deles, eles foram dizimados na construção da BR-174, né? Passaram por períodos muito difíceis. Hoje já estão aí, né? Com muitos, o povo já está. Eu não sei o número exato, então eu não vou dizer porque cada um conta, né? Mas ele já Sim. tem mais de 1.000, então assim é incrível a história e é realmente você sente a energia. Eu tive lá com eles e o mais incrível é que para eles sobreviveram com a comunicação com Deus Mauá, que a conexão é o que? O trovão. Então isso é incrível, porque eles encontraram forças a partir das tempestades, literalmente falando, né? Então acho que os momentos mais difíceis que eles viveram, eles estavam em contato com o Deus deles a partir do trovão. Então as tempestades lá têm um outro significado, né? Sim. Então eu acho que até para a equipe, né, estar lá, vendo essa questão de que para eles, na verdade, a tempestade dá força, né? Eu acho que deu uma certa coragem para a gente seguir adiante, né? Pô, que legal. E vocês usaram câmera de cinema, Sim, para fazer a filmagem desse documentário, né? sim. Que foi a C70? Exatamente, a gente estava com 2 câmeras C70, as câmeras entregaram uma qualidade incrível e, além da qualidade incrível, uma versatilidade. Porque é isso, a gente está falando de uma correria, por mais que você tenha uma boa produção, que você planeje, você tem aquela questão de ser rápido, né? De Uhum. conseguir montar tudo isso, às vezes subir lá um balão de luz e tá com uma câmera que já está pronta para pegar uma tempestade à noite, foi uma cena que a gente Sim. fez. E tudo isso tem que ser muito rápido, então são câmeras rápidas, são câmeras versáteis E e são câmeras com compactas, né? qualidade. E E bem ao mesmo tempo que compacta, né? aguentam a umidade, porque é o seguinte, não adianta, se a pessoa não pensar nisso, vai para a Amazônia, eu quero a câmera tal, chega lá, a câmera esquenta, você não Tá. grava nada, chegou a tempestade, sua câmera está quente e você não rodou. Sim. Então é uma complexidade que tem que ser pensada, essa alta umidade, esse calor, não é qualquer equipamento que aguenta. Sim, para quem não sabe, aqui na Canon, tudo que tem C é da linha de cinema, tá? Então tem C70, R5C, tem C300, C100, C200, C500, C700. Então tudo que tem C, ela é da linha de cinema. E essa C70, ela parece uma mirrorless. Ela é bem compactazinha assim, um pouquinho mais gordinha, mas ela parece muito uma câmera de fotografar normal, só que voltada para o cinema. E aí tem as suas graças de cinema, né? Tem um High Dynamic Range diferenciado, que é basicamente o que trabalha escuro e claro na mesma cena. Então tem várias coisas que são interessantes aí para o cinema. E você fotografou com o quê? Com a R5, Com a eu R5. tava com a R5. R5 é bom porque tem bastante megapixels. Se você É, precisar dar um zoomzinho digital para conseguir ali, funcionaria. não, ela é fantástica. Essa câmera eu adorei ela, assim. Eu peguei ela, eu fiz primeiro uso Yanomami com ela,
E já achei incrível, Aham. assim, fazer a foto. Eu usei ela e usei a 85mm 1.2. RF. Você imagina esse conjunto. Cara, é assim espetacular. Então, eu já tinha feito essa experiência lá na aldeia, fazendo retratos deles, Uhum. né, com fundo preto e tal. Então, eu já fiquei assim apaixonado. E eu não tinha muito costume de usar lente fixa. Sim. Porque natureza, né? Você tá ali, então eu sempre usei essas lentes mais versáteis, assim, a 100-400, que eu gosto Aham. muito. Então, a lente fixa eu usei, falei, eu não vou devolver, cara. E Lente aí, fixa quando é foi para esse projeto, eu falei, não, vou querer 85mm de novo. E a 50mm 1.2. Então, trabalhei muito com elas e com a R5, que é fantástica, fantástica. legal. Se o pessoal quiser conhecer mais seu trabalho, livros. Livros, eu vou lançar agora o ano que vem o 15º livro, que vai ser sobre os Yanomami, Uhum. chama Os Últimos Filhos da Floresta, pelo meu site ricardomartins.org e o Instagram, onde eu tenho essa atuação de mostrar os making of, mostrar todos esses bastidores aí das viagens, que é Ricardo Martins Fotógrafo. Legal. E Yara, como é que faz para assistir as suas outras produções audiovisuais e o Caça Tempestades? Caça Tempestades estreia aí em janeiro no Fantástico, convido todo mundo a assistir, acho que vai ser uma série incrível, vamos marcar aí a fronteira de começar as caçadas no Brasil, que nunca houve uma série, então convido todo mundo. A gente deve entrar nos primeiros 2 domingos no Fantástico, em janeiro, e depois no History, né, um pouco mais pra frente. E a Era dos Humanos é a minha última série também, que está no Globoplay, com Marcos Palmeira, sobre a natureza, sobre a nossa conexão, né, dos elementos que estão dentro de nós, a natureza humana, com a natureza que nos cerca. E deixo também o Instagram da Storm, é @Grupo Storm, e o site também, que é Grupo Storm. Legal. Gente, é isso. Muito obrigado pela conversa que a gente teve Foi um aqui. Foi prazer. muito, Obrigado a muito você. bacana. Eh, entrem então no Instagram tanto da Yara quanto do Ricardo para ver os trabalhos. Entrem no Instagram da Canon, Canon BR. Vejam os cursos do Canon College. Nós não temos nenhum curso de tempestades, mas temos curso de ISO diafragma obturador, tanto da fotografia quanto da parte de vídeo, tá? Então dá uma olhada lá e vejam quais são os nossos produtos e assistam os documentários, vejam os livros do Ricardo, que são muito interessantes. Aí, para você que é fotógrafo, quem gosta do audiovisual e quem gosta da natureza, vai se impactar com o trabalho de vocês dois. Obrigada, foi um prazer. É sempre bom, né? Natureza, falar de natureza é sempre inspiração, eu acho. Com certeza. Muito obrigado, gente, Obrigado e a até a vocês. próxima, gente.